Thales Faria, publisher do Portal IG. Hoje nós vamos entrevistar o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo. Me acompanham aqui o editor de esportes, Paulo Tescarolo, a diretora da sucursal de Brasília, Clarissa Oliveira, e em homenagem ao Igler, o nosso agregador de blogs, que essa semana está completando 1000 blogs cadastrados, chamamos aqui o Jorge Nicola, nosso blogueiro de esportes. Ministro, o Ronaldo disse que tem vergonha de ser brasileiro por causa dos preparativos da Copa. O senhor está com vergonha do Ronaldo? O Thales, Paulo, Clarice e Jorge, eu não tenho vergonha do meu país. Eu tenho consciência das nossas grandes virtudes, das qualidades civilizatórias do povo brasileiro, dos feitos alcançados na construção de um país ainda inacabado, e também tenho consciência das nossas deficiências, das nossas deformidades, e procuramos corrigi-las, enfrentá-las. Ter vergonha do país não é algo que alguém que tem responsabilidade pública possa dizer. Eu também não tenho vergonha do Ronaldo, não. O Ronaldo é um homem que prestou grandes serviços ao Brasil. Quantos brasileiros viverão para fazer 2 gols numa final de Copa do Mundo e dar esse título tão cobiçado ao seu país? E o Ronaldo, entre outras coisas, tem essa proeza registrada em seu nome. Acho que a frase foi infeliz, é contraditória porque, ao mesmo tempo, ele diz que a Copa do Mundo será um grande êxito, uma grande festa, e só será um grande êxito e uma grande festa porque o Brasil contribuiu para que isso pudesse acontecer. É claro que a Copa ainda vai ser realizada, mas essa é a previsão que o próprio Ronaldo faz. Você acha que essa frase vai marcá-lo como aquela do Pelé, que disse que brasileiro não sabe votar? Não, não creio, porque eles são muito maiores do que as frases que pronunciaram. Ou seja, o que temos do Pelé é, como disse Nelson Rodrigues, é o segundo Pedro Álvares Cabral, o homem que redescobriu o Brasil. Existia um Brasil descoberto pelo Pedro Álvares Cabral e o Pelé redescobriu esse Brasil. E eu sei que isso aconteceu porque, morando lá na roça, no interior de Alagoas, a minha mãe, eu ainda criança, cantava as músicas em homenagem ao Pelé. E o Ronaldo também, né? Por mais que possa pronunciar uma frase infeliz, né? É um dos ídolos, é um dos gênios. Se o Ronaldo fosse escritor, estaria no plano do Machado de Assis, do Graciliano Ramos, do Guimarães Rosa, porque no futebol ele foi grande, e isso é o que fica. Ministro, as declarações do Ronaldo, elas vieram acompanhadas aí de uma influência relacionada à eleição, da ideia de que isso se transforma automaticamente num apoio ao Tucano Aécio Neves, ou seja, uma manifestação de um ídolo, como o senhor mesmo diz, contra a sua presidente. O senhor acha que ele está contribuindo com esse jogo eleitoral, ao dizer esse tipo de coisa? Em primeiro lugar, é um direito do Ronaldo e de qualquer cidadão brasileiro ter a escolha política para a presidência da República, como eu tenho, como sempre tive. Eu não posso negar aos outros um direito que eu reivindico. E foi por isso que nós lutamos para o Brasil ter liberdade política, liberdade de imprensa, liberdade de opinião, liberdade partidária. Isso é uma coisa. A outra coisa é se a Copa do Mundo, o evento que nós estamos preparando, deve ser politizado às vésperas do acontecimento por alguém que tem uma enorme responsabilidade. Além de cidadão com esses direitos, o Ronaldo é integrante do comitê organizador local da Copa, é um dos 3 integrantes. Ou seja, tem a responsabilidade de organizar a Copa do Mundo no Brasil. E a Copa do Mundo no Brasil não é responsabilidade só do governo federal. Aliás, o senador Aécio Neves, então governador de Minas, foi também à Europa pedir a Copa do Mundo para o Brasil e para Minas Gerais. É homenageado, inclusive, na
placa que foi afixada no estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, como um dos responsáveis pela Copa do Mundo em Minas e em Belo Horizonte. Então a Copa é um empreendimento de todos, não é de governos, é de todos os governos, é da sociedade brasileira, é do povo brasileiro. O senhor esperava uma oposição tão ferrenha à Copa do Aécio e do Eduardo Campos, e até da mídia? O senhor parece que também criticou a atuação da mídia na cobertura da Copa. Eu não vejo o Aécio fazendo oposição à Copa, nem o Eduardo Campos. Aliás, o Eduardo empenhou-se muito. Falei com ele várias vezes quando Pernambuco esteve ameaçado de ser excluído da Copa das Confederações por conta do calendário. E, a pedido do governador Eduardo Campos, eu me empenhei publicamente para que a FIFA não tirasse a Copa das Confederações de Pernambuco. E, diga-se de passagem, ele entregou o estádio em boas condições e a Copa do Mundo em Pernambuco, a Copa das Confederações foi um sucesso. E tive acompanhando a Copa das Confederações em Minas, com o governador Anastasia, e na entrega do Mineirão estava lá o senador e ex-governador Aécio Neves. Quanto à imprensa, existe uma parte da imprensa que faz, mais do que oposição, faz uma campanha contra a Copa. A mim não surpreende, porque no Brasil a imprensa sempre teve esse viés. Na época da luta pela independência, havia uma imprensa a favor da independência e uma imprensa a favor do colonialismo, a favor de Portugal. Na época da abolição, havia uma imprensa abolicionista e uma imprensa a favor da escravidão. Na República, uma imprensa a favor da República e outra a favor da monarquia. Em 64, uma imprensa a favor da manutenção do regime democrático, minoritária, e uma imprensa majoritária a favor do golpe que foi dado. Depois, nós tivemos uma imprensa que resistiu às arbitrariedades do regime militar e uma outra que apoiou, tá certo? Inclusive, deixa para lá. Portanto, não é de surpreender que no Brasil haja uma participação da imprensa em momentos de polarização contra e a favor. Eu acho apenas que, da mesma forma que esse setor da imprensa tem o direito de ser contra a Copa, o direito de fazer campanha contra a Copa, não pode ficar melindrada quando você diz que existe essa campanha e que isso é uma realidade no Brasil. Ministro, queria saber do senhor, ainda em cima dessas polêmicas, o Romário tem sido talvez o maior combatente da Copa, né? E quem mais faz críticas em relação principalmente ao presidente da FIFA é o Jerome Val, que é o secretário-geral. Como é que o senhor tem visto as críticas que o Romário faz? O senhor já conversou com ele a respeito? Como é que o senhor tem visto essa atuação dele? Olha, uma das conquistas da democracia é assegurar ao deputado a tribuna e a imunidade para a crítica. Na época que o Brasil era uma colônia, um dos Andradas, que representou o Brasil a colônia nas cortes de Lisboa, dizia que da tribuna até o rei tinha que ouvi-lo. Então o Romário tem o direito sagrado de usar da sua prerrogativa de deputado para exercer a função confiada pelo povo do Rio de Janeiro, que é fiscalizar e criticar. Daí a concordar com as críticas é um outro passo. Eu, das audiências públicas, quando ele dizia que a Copa é sem povo no Brasil, eu dizia: ô Romário, você é querido, admirado, respeitado e tem o carinho do povo brasileiro por ter ajudado o Brasil a conquistar um título lá nos Estados Unidos. Nenhuma pessoa do povo, nenhuma pessoa de baixa renda pôde ir lá acompanhar você nos estádios, lá na América, e celebrar lá os seus feitos. Eu, inclusive, acompanhei daqui também. Aplaudi, admirei, e todos nós temos esse carinho por você por causa disso. Porque a Copa do Mundo nunca foi um evento dentro dos estádios, de fato, muito acessível. E o Romário fez essas críticas, né? Eu discordo, disse isso pessoalmente a ele, mas é um direito dele como parlamentar exercer essa função. Ministro, pessoas de dentro do próprio governo passaram para mim a informação de que há uma situação muito preocupante em pelo menos 2 cidades onde a coisa está bem grave, que é Manaus e Cuiabá.
onde tem um problema grave de infraestrutura, no caso de Manaus, há problemas, por exemplo, o acesso à internet é péssimo, a banda não vai atender a necessidade da Copa, vão ter que fazer investimentos de emergência. E em Cuiabá, por exemplo, haveria uma preocupação muito forte com a segurança pública relacionada à Copa. E em outras cidades também há esse diagnóstico. Como lidar com essas pendências de última hora? Isso está tão grave assim mesmo? Não. Se alguém do governo passou essa informação para você, está completamente por fora. Não foi a Cuiabá e nem foi a Manaus. Eu fui a Cuiabá e a Manaus muitas vezes e algumas delas recentemente. É claro que Cuiabá não está do jeito que nós desejávamos, mas está muito melhor do que antes da notícia da Copa. Está em obras o aeroporto Marechal Cândido Rondon, em obras importantes. Uma parte disso ficará pronto. O corredor que sai de Várzea Grande até a divisa com Cuiabá, que atravessa o rio Cuiabá, com uma ponte que foi duplicada, com avenidas que foram abertas. O corredor Mário Andreasa, que vai da divisa até o centro da cidade. Tudo isso já está em uso. Nós já transitamos por essas vias. Alguém vai dizer, mas o canteiro com os jardinos no meio e os alambrados da margem não ficaram prontos. É verdade, não ficaram prontos, mas as vias já estão em uso. O VLT foi antecipado em pelo menos 30 anos. Esse veículo leve sobre trilho, esse metrô de superfície, que sai também de Várzea Grande, de pertinho do aeroporto. Eu fui lá para receber os primeiros vagões. O pátio já está pronto, os primeiros trilhos já foram assentados, os viadutos pelos quais passará o VLT, esses viadutos já foram construídos, já estão prontos. Mas o VLT não será entregue até a Copa. É verdade, será entregue até o fim do ano. Então eu não vejo essa tragédia. Em Manaus, por várias razões, as obras de mobilidade urbana não foram feitas, houve diversos problemas no licenciamento dessas obras, por tombamento, IFAM, IBAMA, etc. Mas o prefeito, que assumiu, o Arthur Virgílio, fez um trabalho de preparação da cidade dentro dessas condições para receber os jogos da Copa e, junto com o governador, vão assegurar que Manaus receba essa Copa do Mundo sem o alarmismo de parte da nossa imprensa e da mídia internacional, principalmente daquela mídia marrom, que prospera na Inglaterra. Diz que vai ter cobra, cachorro doido no meio da rua, eu digo sinceramente. Mas há previsão de envio da Força Nacional de Segurança a várias cidades, por exemplo, não, para ajudar na segurança? Não, as forças de segurança estarão presentes em todas as cidades-sede. Isso é um cuidado, ou seja, que antecede qualquer tipo de ocorrência nas cidades onde a Copa vai ser realizada. Em Londres, eles trouxeram as tropas do Afeganistão. Do jeito que elas chegaram, elas foram acantonadas na frente da Vila Olímpica e do Parque Olímpico, com toda a parafernália que trouxeram da guerra. Por quê? Porque a empresa contratada para oferecer segurança, faltando um mês, disse que não tinha condições de cumprir o contrato e o prometido. Aqui nós temos as Forças Armadas, nós temos as polícias militares, nós temos a Polícia Federal, nós temos as polícias civis, nós temos a Força Nacional, nós temos os centros integrados de comando e controle, com os equipamentos que o governo federal adquiriu, investindo 1 bilhão e 900 milhões de reais. Esses equipamentos já estão em uso para a segurança da população, então não vejo que problema de segurança nós teremos durante a Copa. É claro que há uma exacerbação. Se você olha os portais, alguns deles, não todos, parece que o país está em convulsão. Você hipertrofia uma manifestação. 40 professores cercaram o ônibus da delegação no Rio de Janeiro. A notícia parecia que a cidade do Rio de Janeiro tinha se mobilizado para cercar a seleção brasileira. 500 pessoas fazem uma manifestação, parece que são 5 milhões em mobilização. Alguém toca fogo num pneu numa região de uma capital do país, quando você olha, parece que é a cidade toda, que o Nero ateou fogo em Roma e que está tudo em labaredas. Eu acho que é preciso considerar e dimensionar que essas manifestações não correspondem
nem a disposição, nem a mobilização da população, que condena esse tipo de violência, de vandalismo, condena. E nem isso também se volta contra a Copa. Um se mobiliza porque quer melhorar o salário no sindicato dos condutores, outro é o professor que quer isso, outro é que quer moradia, mas tudo isso é colocado numa conta como se fosse contra o governo ou contra a Copa, e não é verdade. Mas ainda citando o Ronaldo, por exemplo, ele deu uma declaração dizendo que se tiver manifestação com vandalismo, mesmo tem que descer o cacete, nas palavras dele. O senhor acha que, se houver protestos nessa linha, a reação do governo tem de fato que ser dura? Olha, eu já aqui afirmei o meu carinho, o meu respeito e a minha admiração pelo Ronaldo, mas não me inspiro nas frases nem nas análises do Ronaldo para avaliar a situação do país, né? Eu não vi o que é que o Ronaldo falou. O que eu posso dizer é o seguinte: as manifestações pacíficas constituem um direito do povo. Como é que eu posso ser contra a manifestação se passei boa parte da minha vida não, né? Um período fazendo manifestação em tudo quanto é lado. Fiz manifestação nessas capitais todas, em São Paulo, em Cuiabá e não sei o quê. Agora, nunca escondi o rosto, nem os meus contemporâneos escondiam o rosto. Era a época do regime militar, o secretário de segurança, que era o coronel Erasmo Dias, não tinha rosto escondido. Nem depredávamos nada. Não quebramos uma xícara, um copo, não invadimos o Itamaraty, não quebramos patrimônio privado. Então, isso não é manifestação para reivindicar. Isso é manifestação para depredar, para impedir que as vias públicas sejam acessíveis à população. Eu acho que esse abuso, de fato, tem que ser coibido. Ministro, recentemente, membros dos comitês organizadores das Copas do Mundo da Alemanha e da África do Sul disseram que o grande segredo para se realizar uma Copa do Mundo é aprender a lidar com a FIFA. Queria saber primeiro se o senhor concorda com isso e se o senhor acha que a organização da Copa do Mundo no Brasil teria sido diferente se Brasil e FIFA tivessem aprendido um pouco mais cedo a lidar um com o outro. Bem, eu não tenho a pretensão de ser professor da FIFA. Certo? A FIFA é uma entidade antiga que tem lá os seus interesses, as suas prerrogativas, algumas legítimas. E aqui, nós, do governo, procuramos defender o interesse público, o interesse nacional. Não somos defensores de interesses de patrocinadores, nem dos negócios que a Copa do Mundo enseja e proporciona. Não estou dizendo que esses negócios são ilegítimos, mas há, na Copa do Mundo e na Olimpíada também, né, grandes negócios. Agora, ao mesmo tempo, o esporte é uma paixão, não só do Brasil, do universo. As pessoas querem ver as seleções em atuação, não por causa dos patrocinadores, mas por causa do Neymar, do Messi, do Cristiano Ronaldo, da seleção alemã, de todos os astros que tornam esse futebol, esse esporte tão universal e tão admirado. A relação é uma relação de cooperação. Quando há divergência, nós procuramos enfrentar preservando o interesse público, o interesse nacional, mas num ambiente de cooperação. Com o Comitê Olímpico Internacional do mesmo jeito. Sabemos que é um grande negócio, que as cotas de patrocínio dão muitos recursos para o Comitê Olímpico, como dão para a FIFA, e que o Brasil vai preservar o interesse público nesse evento, que é a fantasia do esporte, o legado, e assim por diante. Foi dentro desse raciocínio, ministro, de que é um grande negócio, que a Joana Avelange falou que o que tinha para ser roubado já foi roubado? Eu não vi a declaração da Joana Avelange, eu vi a repercussão dessa declaração. O que eu posso dizer por parte do governo é que nós nos responsabilizamos pela nossa atribuição. Nós não realizamos contratos de patrocínio, nós não negociamos contratos de patrocínio, nós somos responsáveis por uma parte da logística da Copa, e da infraestrutura, que é aeroporto, aqueles que têm dinheiro da Infraero, outros já são concessões realizadas, obras de mobilidade urbana, empréstimos com todas as garantias que o BNDES ofereceu a alguns dos estádios que foram construídos. Nenhum estádio é do governo federal, o governo federal não tem estádio, não construiu estádio. Então,
eu não posso responder por essas declarações. Ministro, eu queria saber do senhor, a FIFA demonstrou nos últimos dias bastante preocupação com o jogo inaugural, tanto que ela fez valer a necessidade de uma troca, até de uma inversão de mando. O Corinthians, que jogaria com o Botafogo no Rio de Janeiro, vai jogar o seu jogo, joga seu jogo em casa, só que exatamente para se testar o estádio, a capacidade completa do estádio. Não houve tempo para que não houve tempo para que as arquibancadas provisórias fossem terminadas e o Corpo de Bombeiros não emitiu um laudo aprovando a utilização da capacidade completa do estádio. O senhor tem alguma preocupação em relação ao estádio de abertura da Copa que não vai ter sido utilizado por inteiro? Até houve um comentário do Blatter dizendo que no dia do jogo de abertura da Copa da Itália as cadeiras ainda estavam sendo assentadas. Claro que os nossos estádios deveriam ser entregues dentro do prazo, é evidente. Os 6 que foram para a Copa das Confederações nós entregamos com 1 ano de antecedência e os outros nós não conseguimos. Esses estádios exigiam a realização de 3 jogos para testar o funcionamento interno do estádio, a parte hidráulica, elétrica, o setor de bares, restaurantes, a acessibilidade, outro evento para testar o tráfego, a chegada das pessoas e a saída, até um evento que compusesse todas as necessidades no último teste com o estádio lotado. Nós não conseguimos fazer isso, esse evento do Corinthians é o segundo, ainda não é com a lotação total, né? Mas acho que pela qualidade do estádio nós não teremos problemas no jogo inaugural. Toda a área de acesso foi entregue, ou seja, o acesso ao estádio tem 2 meios muito rápidos, que são o metrô e o trem. Eu fiz esse trajeto de trem, levamos da Estação da Luz até Itaquera exatos 19 minutos, ou seja, não é um tempo absurdo. O metrô também vai funcionar. Além disso, também tem ônibus e tem carro, tem estacionamento, acho que não haverá problema. Ministro, há uma avaliação de algumas pessoas próximas à presidente que a reeleição dela depende em grande parte do sucesso da Copa e que haveria aí a ideia de que se o Brasil for bem, fica mais fácil dela ganhar a eleição. O senhor acha que fica mais fácil? Eu não sei quem é esses analistas, né? Lua preta aparece de tudo quanto é lado, né? Eu não vejo nenhuma relação. O presidente Fernando Henrique recebeu a seleção em alto estilo depois da Copa de 2002, tá certo? E o governo dele não estava tão mal assim. O Brasil ganhou, foi lá, foi a maior festa e depois o candidato dele perdeu a eleição. Então, eu não vejo nenhuma relação entre o resultado do futebol, tá certo, e o que a eleição vai dizer. Às vezes, os países obtêm uma grande vitória, como na Segunda Guerra, o primeiro-ministro, na primeira eleição foi derrotado. Eu acho que a presidente Dilma vai ganhar a eleição pelas virtudes e pelas qualidades do seu governo, e não por causa da Copa do Mundo. Ministro, como o senhor avalia o fato de o Brasil na Copa do Mundo ter 12 sedes? O senhor acha, ainda aprova esse número? Acha que talvez um número menor de sedes teria funcionado melhor? Aprovo completamente, totalmente. Se fosse ministro na época, teria defendido isso. Isso não foi uma responsabilidade do governo. O governo não escolhe sede de Copa. Agora, a Alemanha, que cabe dentro da Bahia, ou cabe dentro de Minas Gerais, realiza uma Copa do Mundo em 12 cidades. O Brasil, que é um continente, não vai realizar. Porque se fosse para realizar a Copa, São Paulo poderia realizar sozinho. Aqui nós teríamos condições. Temos aeroportos, reformava um pouco mais o Morumbi, aprontava a Arena do Palmeiras um pouco antes, já tem o estádio do Corinthians, melhorava os de Campinas, o de Ribeirão Preto, o de São José do Rio Preto e o de Presidente Prudente. Com essas reformas e com os aeroportos, nós faríamos de sobra uma Copa do Mundo. Agora, nós não teríamos como fazer uma Copa do Mundo só no estado do Brasil. Você vai excluir a Amazônia, 2/3 do nosso território. O imaginário do Brasil se situa exatamente em nós termos integrado ao nosso território aquela vastidão de florestas, de rios, a culinária, a cultura,
o sacrifício que foi disputar aquele território com as potências coloniais da época, com a Inglaterra, que ficou lá com a Guiana, a Holanda, que ficou lá com o Suriname, e a França, que permanece até hoje como um departamento, a Guiana Francesa. Ou seja, nós iríamos tirar a Amazônia da Copa, iríamos tirar o Pantanal Mato-Grossense, a fronteira oeste do Brasil. Cuiabá é a capital do estado que responde por 60% do superávit da balança comercial do Brasil. Ou seja, então o Mato Grosso serve para pagar nossas contas externas, para cobrir o nosso buraco na balança de pagamentos. Para fazer 4 jogos da Copa, o Mato Grosso não serve, sinceramente. Cuiabá é uma metrópole fundada pelos bandeirantes numa epopeia. Até hoje tem muita gente que não vai lá. Imagine naquele tempo que ia a pé, ou tinha que ir pelo Atlântico e subir o Rio da Prata e o Paraguai e o Rio Cuiabá até a cidade. Por que não fazer 4 jogos ali? Então eu não vejo nenhuma razão para não fazermos a Copa nas 12 cidades. Será uma bela festa, esses estádios vão ficar como legado, já estão sendo usados em jogos importantes dos times locais e de competições nacionais. Então eu acho que está muito bem feito fazer a Copa em 12 cidades. Mas o caso aqui do interior de São Paulo, com esse problema da falta d'água, tem seleções que vão ficar hospitadas em Campinas, tem Itu, tem regiões que estão com falta d'água crescente. Como é que o senhor vê isso? O senhor não tem medo que isso pese um pouco contra a imagem do país? Eu acho que, às vezes, tem gente, sabe, que até torce, né, para que falte água em São Paulo, porque isso pode prejudicar politicamente alguém. Eu torço para que chova todo dia, principalmente na Serra da Cantareira. Se alguém tiver que ser reeleito só porque choveu em São Paulo, não tem problema nenhum para mim, tá certo? Eu acho que você não pode torcer para que a população sofra, porque a água pode faltar. Aliás, está chovendo esses dias. Não sei se a Serra da Cantareira tem recebido um pouco dessa água. As autoridades calculam que esse risco é muito pequeno. Então, eu vou trabalhar com essa hipótese, porque não tenho elementos para cogitar de outra. Então, eu vejo o seguinte, né? Não vejo que esse risco comprometa a Copa e confio, naturalmente, naqueles que têm a responsabilidade de cuidar desse assunto no estado de São Paulo. Ministro, sobre greves, o senhor teme que aconteçam greves durante a Copa do Mundo? O governo está preparado para esse tipo de possibilidade? Não. É outra coisa também que é o direito de greve. Isso está regulamentado na Constituição e nas leis do país. Quando há uma greve abusiva, a própria Justiça se encarrega de disciplinar o abuso. Recentemente houve casos que até o líder grevista foi preso e permanece preso em Brasília. Em outros casos, os sindicatos são multados. Em outros casos, a Justiça exige que pelo menos uma parte do serviço, 70%, seja prestada. Então, eu acho que isso também nós temos a lei para disciplinar. Ministro, os estádios ficaram caros demais? A gente vê, por exemplo, os exemplos de São Paulo, Brasília, o Rio de Janeiro, todos com estádios acima de 1 bilhão de gastos. Como é que o senhor avalia a questão dos gastos dos estádios? Há uma metodologia que calcula o preço do estádio dividindo o custo total pelo número de cadeiras no estádio. E a partir daí, pelo custo unitário de cada cadeira, se faz a comparação. O Brasil não está entre os mais caros do mundo. As consultorias que apresentaram esse estudo, com esse método, dizem que nós estamos até um pouco abaixo dos estádios que estão sendo construídos e que foram construídos para eventos anteriores, como os que acontecem também na Europa, Eurocopa e assim por diante. O Brasil é um país caro. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Isso incide sobre qualquer tipo de construção. No começo do governo do presidente Lula, um saco de cimento custava R$11. Hoje custa mais de 20.
e tem sofrido majorações as matérias e os equipamentos usados na construção desses estádios, né? Então, eu acho que os órgãos de controle, que são muitos e que acompanham de perto, a Copa do Mundo é a única ação do governo que tem um ministro do Tribunal de Contas da União para cuidar exclusivamente dela. E a Olimpíada tem também outro ministro para cuidar exclusivamente da Olimpíada. E, além disso, tem os tribunais de contas regionais e alguns até municipais, como no caso do Rio de Janeiro. E essas obras são investigadas e acompanhadas de perto. O senhor falou da Ministro, o senhor Olimpíada? falou- Desculpa. Desculpe. O senhor falou da Olimpíada. O senhor acha que a presidente Dilma e o senhor vão participar da preparação da Olimpíada? Ou seja, reeleição e o senhor continua ministro? Eu mal tenho tempo de pensar na Copa, imagine depois disso. Cargo de ministro não pertence ao ministro, pertence a quem nomeia. Então, eu, aliás, tinha pedido para sair do ministério, ia disputar uma eleição em São Paulo, e a pedido da presidente eu continuei no ministério. E eu vou continuar até ela achar que eu sou útil, ou eu achar que a minha função, a minha missão já foi cumprida. Ministro, o senhor, ao falar do custo aí da Copa, citou duas coisas que talvez os governos do PT pudessem ter tratado melhor, que são críticas feitas pela oposição. Uma é a carga tributária e outra a inflação, que o senhor falou do saco de cimento e falou do custo que o senhor teve para poder gerenciar essa Copa. Não são coisas que os governos que o senhor integrou poderiam ter ajudado a solucionar? Tudo bem, os que eu não integrei também poderiam e não solucionaram. E no Brasil vamos colocar os pingos nos is. Quando era o governo do presidente Fernando Henrique, a oposição criticava a carga tributária, certo? Que deu um aumento razoável, né? Até maior do que, percentualmente, do que o aumento recente. Aí depois a oposição assume o governo e quem estava no governo passa a criticar a carga tributária. Então, ou seja, onde está exatamente a responsabilidade, né, é um debate que nós não vamos resolver aqui hoje. Ministro, fazer uma última pergunta e fechar. Aproveitando o tema de Olimpíada, o estádio do Maracanã também será usado nos Jogos Olímpicos. Ele vai ter que passar por mais alguma reforma antes para ser entregue ao Comitê Olímpico Internacional? Não creio, um estádio tão bonito daquele. Eu vi o Estádio Olímpico de Londres, é um estádio bonito, muito mais modesto, aliás, do que o Maracanã, muito mais simples. Mas era somente para abertura. Os clubes de Londres, cada um tem os seus estádios. Eu não creio que precise de um estádio melhor do que o Maracanã. Aliás, a Olimpíada, além de futebol masculino, tem o feminino também. Acho que a FIFA vai querer usar, porque ela é que organiza os jogos, embora o COI organize a Olimpíada, os estádios que já foram testados para a Copa. Desse ponto de vista, até o equipamento já pronto para a Olimpíada é o equipamento para o futebol masculino e feminino. Perfeito. Ministro, muito obrigado, foi uma ótima entrevista. Esse foi mais um programa Opinião. Deixe seu comentário. Um abraço.